Eu vou adiantar aqui, enquanto a gente também apura, mas Caê Mota e Fred Gomes, duas pessoas que eu confio, jornalistas cariocas, estão dando aqui que o Flamengo fechou a contratação do Fabrício Bruno, do Bragantino, que ele estaria indo ao Rio de Janeiro para fazer exame médico. Fazer exame médico e fechar contrato. É um nome interessante, Zé? Porque a gente estava falando aqui de Léo Pereira, de Gustavo Henrique, da falta de confiança. Como é que chega este nome para compor esse elenco do Flamengo? Chega para jogar. Chega para jogar. É isso. Mas o cara do Bragantino é o Léo Ortiz, né? Porque eu acho o Fabrício Bruno um bom jogador. Mas o zagueiro mesmo deles é o Léo Ortiz. Agora, pensar que o Flamengo entregou o Natan um ano atrás, né? Pois é, eu não me conformo com isso. Mas assim, chega para jogar com o Rodrigo Caio no DM ou chega para jogar mesmo com o Davi Luiz e o Rodrigo Caio em forma? Não, eu acho que vai chegar para jogar. O Rodrigo Caio, não sei se vai passar, não dá para ter essa segurança de que ele vai jogar. Vocês viram o joelho daquela foto do Rodrigo Caio? Vocês viram? Sim. Não sei se o Rodrigo vai passar essa segurança para jogar. Quando ele estiver bem 100%, é lógico que ele vai ser o titular, eu acho que é um bom zagueiro. Mas o problema é quais são as condições dele 100%. Quando ele atinge 100%. É isso que é o grande problema. Exatamente. É por isso que o Flamengo foi contratar. E agora o Flamengo vai ficar com quantos zagueiros no elenco? Porque é aquela história, né? Tem um amigo meu que fala o seguinte, né? Quando o jogador eu não gosto de falar essa palavra, mas é o exemplo que ele usa sempre, né? Assim, é bom não ter jogador ruim no elenco, porque um dia ele vai jogar. O Oswaldo Pascoal fala muito isso. Não tenha jogador ruim, porque o bom machuca. Eu acho assim, se você tem, e nós já estamos falando aqui há um bom tempo, você tem Léo Pereira, você tem Gustavo Henrique, os dois não passam segurança, vocês não têm certeza do que eles vão passar para você durante o ano. E a maior confirmação disso é que foram atrás de um outro zagueiro. E você permanece com esses caras no elenco, um dia eles vão jogar. Isso que eu falo, que tem que repensar o que vai acontecer agora. Nesse período do Andreas Pereira, repito, ele é bom jogador, mas o investimento que o Manchester tem pedido de 70 milhões, você tem que olhar para as laterais, você talvez tenha que olhar para mais um suporte ao Arrascaeta, né? Você olhar para posições, você olhar para posições em que há uma carência hoje no elenco. O que o Flamengo não pode é, toda vez em que ele precisa ter uma alternativa ao Arrascaeta, jogar um peão com a camisa 10. Um cara que fica girando, não sai do lugar. E anda. E um peão lento. Se ainda fosse um peão rápido, ainda faz uma fumaça. Um peão lento. Não acontece nada. Né? Uma ciranda. O Flamengo tem dois jogadores que trabalham em espaços curtos. Quando você tem essa dificuldade das linhas de marcação, né? Das linhas de marcação ali quando elas estão próximas. Tem dois, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Sim. São os dois caras que têm aquele driblezinho curto, de salão, aquele improviso. Se você buscar o Diego, não tem. O Vitinho também não tem esse drible. O Vitinho é mais um meio atacante, não é um cara de armação. Tapa e joga. Você tem o Bruno Henrique, que é velocidade. O Pedro é centralizado. O Gabigol não é um cara de drible. O Gabigol é um cara de finalização. Finalizador. É espaço curto e aprimorar a perna direita também, né? Porque tá toda hora... Então, Marinho é a mesma coisa. E aí cai no que você está dizendo. Lembra o ano passado, quando o Renato, e aí foi uma falha acho que do Renato, mas ele demorou a entender que ele poderia usar o Everton Ribeiro por dentro, que ele usou nos últimos 3 jogos antes da final da Libertadores? Né? Porque ele testou... O Arrascaeta estava machucado. O Arrascaeta estava machucado, aí ele colocou o Andrés um pouco mais adiantado, todo mundo falando, não dá, o Andrés não sabe e tal. Então, assim, vamos supor uma coisa que nós temos qualificação, né? Você tem aí jogos, né, da seleção, amistosos. Nunca vai estar esse elenco completo, O Arrascaeta não joga. Como é que vai funcionar? Não, segue um dilema que eu falei. Hoje em dia ainda tem o Vitinho ali, que não tem as mesmas características, mas é quem substitui justamente por não ter esse jogador. Você tem de fazer análise. O meu elenco tem essa peça? Não tem. A base tem essa peça? Ainda não. Matheus França, você não vai conseguir ainda jogar esse menino, está muito cru. Sim. Então você tem que olhar para o mercado. Aqui no Brasil, tem uma peça disponível a esse nível? Não sei. Mas espera aí, que vocês não deram bola para a contratação do menino, gente? Fabrício? É isso, vai chegar, vai jogar. Não joga, mas o Zé fez uma leitura interessante, é um bom zagueiro. Mas ele é muito melhor do que o
Gustavo Henrique e o Léo Pereira, talvez seja do mesmo nível. É que ele jogou sem a pressão. É que não tem Ele tem a confiança. Ele tem a confiança. Até o primeiro erro. Estou falando. Ele tem 25 anos e o Flamengo pagou a multa no valor de 15 milhões de reais para trazê-lo. Tem os lances do Fla-Flu aqui para a gente tratar. Eu ainda vou falar de pênalti, de briga, de Felipe Melo, que jogou muito, provocou muito também. Mas, para te ouvir também, Sormani, 15 milhões, jogador de 25 anos, para o Zé e para o Facincani, do nível dos reservas que tem ali. Para mim também. É do nível do Léo Pereira e do Gustavo Henrique. É do mesmo nível. Pode ser que ele, Mas vai fazer diferença pela confiança ou então é besteira contratar? Eu não sei. De repente ele pode colocar a camisa do Flamengo e se transformar no maior zagueiro do mundo. Não sei. Mas pelo que eu vi dele até hoje, eu não contrataria, entendeu? Eu contrataria o Léo Ortiz. Esse é diferente. Esse é um cara com personalidade, já chegou na seleção brasileira, é um cara que talvez vá para o futebol europeu num curto espaço de tempo. Mas o Fabrício Carvalho... Fabrício Bruno. Perdão, Fabrício Bruno? O jogador, ele faz muito gol de cabeça, né? Se eu não me engano, se é o que eu tô pensando aqui, ele chega bem na área. Sim. O Léo Ortiz é mais técnico e ele é um cara... Né? Ele é o sobra, né? É que o Léo é o que pensa e ele é o que trabalha, né? É isso, exatamente. A gente brinca, nós brincamos muitas vezes. Para trabalhar junto com o Davi Luiz em tese. Mas é aquilo, liberaram o Natan, vai trazer um cara que talvez seja... pelo menos do mesmo nível, para não falar que o Natan é um pouco melhor que ele, ou era mais promissor que ele. O Natan poderia estar jogando no Flamengo e ganhando experiência com a camisa do Flamengo. Sim, exatamente. Claro que Eu não acho que tenha sido uma boa venda também, não. Deixa eu levantar aqui as polêmicas, porque não foram poucas. O senhor Alexandre Vargas Tavares de Jesus, o dono do apito desse Fla-Flu, deixou correr solto ali com 5 minutos de jogo. Eu estava ali no Twitter e eu coloquei assim, não vai acabar com 11 de cada lado, porque estava na cara que isso ia acontecer, né? Vamos começar a rodar e a gente tem uma sequência de coisa para tratar, né? Agora especificamente para falar desse Fla-Flu. Coloca aí na tela, Primeiro a gente está vendo o pênalti. Não tem nem coragem de chamar isso de pênalti. Ele dá ali no campo um pênalti do Nino e depois o VAR dá uma salvada nele. Agora, também tem o Felipe Melo pegando ele pelo pescoço aí, né? Então, tem bastante coisa pra gente tratar. Agora, vamos começar pelo pênalti. Pênalti, não tem coragem de falar isso pênalti não, Zé Elias? Não, acho que não foi, não. Não, né? Não. Alguém acha que foi? Não. Não tem como, né? Não. É o famoso vai jogar com o braço enfiado aonde? Opa. Não é? Pois é, vai fazer o quê com o braço? O braço tá aqui, ó. Dani, Foca. O que mais chama atenção aí não é nem o fato de ele marcar, pra mim, né? Ele marcar esse pênalti. Não é isso que não é o que menos chama atenção. O que mais me chama atenção é o comportamento dos jogadores. É o comportamento. É inacreditável. A falta de educação, a falta de postura dos jogadores em campo. E são sempre os mesmos, hein? Felipe Melo, Fred, são sempre os caras. O Fred principalmente, né? E o Felipe Melo também. Mas é um absurdo isso. Não se pode fazer o que fizeram ali. Dá uma olhada. Agora, o David Braz encosta também. Agora, olha o Fred chegando. É que o Fred demorou para chegar, né? Porque ele já estava lá na frente, né? Então, com a idade que ele tem, até chegar ali, demorou. Mas é inacreditável, inacreditável. Não dá. No futebol europeu, não tem isso. Não tem isso. Se o cara tocar no juiz dessa forma, tchau, Acabou. Cartão. Só ali nessa confusão, uns 4 tinham que ir embora. Exatamente. Então, gente, é difícil apitar o jogo. É difícil. A pressão é muito grande. Você está sozinho no campo contra 22 inimigos, porque você não tem amigos do outro lado. Você tem 11 de um time, 11 do outro, os 22 são contra você, porque qualquer coisa que você vai marcar vai desagradar. Então, é muita pressão. Aí o árbitro marca um pênalti desse. Gente, tem VAR, ele vai olhar. Não precisa disso. Pra que desrespeitar um ser humano do jeito que o árbitro foi desrespeitado? Não se faz isso com ninguém. Agora, ele também não tinha que ter pego o cartão, meu pai e minha mãe não me ensinaram a tratar ninguém assim. Entendeu? Não, isso é um fato. Agora, Zé... Isso é falta de educação, gente. Ele tinha que meter a mão no bolso ali e dar uns cartões nesse lance já. Ele perde o jogo aí. É simples. Fred, Felipe Melo, simples. Vermelho, sai. Na segunda, vai continuar? No próximo jogo, continua? Vermelho, sai. Exato. Acabou. A impressão que os árbitros passam, porque se o Felipe faz isso, se o Fred faz isso, é porque os árbitros permitem. É porque os árbitros são coniventes com isso. Exatamente. É isso. Então, vai me peitar, vai gritar, vai fazer pressão. Não interessa. Tchau, vermelho. No próximo jogo, cumpriu suspensão, no próximo jogo voltou, fez a mesma coisa? Vermelho, pronto. Até porque qual é o temor que um árbitro tem em relação a esse atleta mais experiente?
ele vai me bater, não, ele vai me pegar na saída. Temor, não tem temor nenhum, dá vermelho e tchau, não vai fazer nada. Sabe qual que é o temor? O temor é o seguinte, aí vai o dirigente do Fluminense na federação, pressiona e o árbitro é afastado. E ele deixa de trabalhar, ele deixa de ganhar. Sim. Você entendeu? Esse é o temor. Ninguém tem medo de apanhar. Ninguém tem medo de apanhar. Dá vermelho pro cara que me peita em campo? Exato. Mas é o temor de você ir para uma geladeira e sua carreira que está começando... Nem decola. Nem decola. Não, e o grande problema da arbitragem é aquela história. Nós estamos cansados de ver assim, fulano de tal não apita mais. Comissão de arbitragem recebe o Flamengo. Comissão de arbitragem recebe o Corinthians. Recebe o São Paulo. Tem que receber ninguém. A comissão de arbitragem não bate no clube para falar o seguinte, vocês contrataram errado, vocês fizeram um planejamento errado, vocês têm que dar satisfação para a torcida. Algum clube recebeu um árbitro aí? Ou o presidente da comissão de arbitragem para falar que vocês erraram, que vocês acertaram? Então vocês não têm que ficar batendo lá. Por isso que tudo isso acontece, porque isso já vem, sim, mas de tempos, há muito tempo, entendeu? Só que assim, da mesma forma que o árbitro dentro de campo permite isso, o presidente da comissão de arbitragem, quando ele permite os clubes baterem na porta lá e falar assim, esse árbitro não apita mais os meus jogos, ele está fazendo a mesma coisa que o árbitro dentro de campo está fazendo em não expulsar esses jogadores. Mas só que ao mesmo tempo, se a gente começa a pegar, né, aí a gente pode trazer para nós aqui da imprensa, uma imagem como essa, o cara vai lá e pimba, deu vermelho. A gente vem aqui e falou, tá certo. No próximo jogo, pimba, vermelho, se ele expulsa tá ali certo. O Felipe Melo e o Fred, se a gente começa a justificar, e quando reverbera também na imprensa e na mídia o elogio a uma arbitragem em que nós aqui somos extremamente críticos e muitas vezes com razão, porque de fato a arbitragem aqui ela é ruim, mas se você começa a ver uma arbitragem que funcionou em campo, o cara fez bem, o cara fez bem, o cara fez bem, esse barulho vai bater lá. E aí, você vendo a imagem que o cara teve uma justificativa para dar um cartão vermelho, o clube não vai peitar o árbitro, por mais que ele tente, e jogar o cara fora. Assim, peita, sabe por quê? Porque o jogador chega no vestiário e fala assim, não falei nada para ele, diretor. Eu não falei nada para ele, só falei para ele por que ele deu pênalti. Eu não falei nada para ele. Não importa que você peitou, não importa que você chegou do jeito que você chegou. Ô diretor, fiz nada. Não fiz nada. Não, mas eu... Não fiz nada. Eu entendo. Entendeu? É isso que se... Mas uma imagem dessa de pegar, de pescoço, de tentativa... Mas falar, né? Isso é agir. Mas, Facinca, isso daí já está enraizado. Isso acontece no vestiário, porque o dirigente não vai entender e não vai fazer... Vai contra o seu jogador. Não, isso nunca. Ele não vai. Então é muito mais fácil ele jogar a pressão para cima da arbitragem, porque ele sabe que na arbitragem ele tem aqueles...